Então o Gabigol, ele postou, né, uma música e tinha e no vídeo tinha umas pessoas, uma multidão passando assim, ia formando, né, o Hoje Tem Gol do Gabigol dele. E a música falava: eu vou me vingar de todos que riram de mim, tá? Aí ele fala aqui, ó. O trecho da letra da música diz o seguinte, né? Ele usou aí a música Carta Aberta do cantor MC Cabelinho. Eu anotei o seu nome, eu sei o seu endereço, sei que você tá peidando e tá morrendo de medo. Eu vou me vingar de todos que riram de mim. Cara, acho muito engraçado. O cara leva pro coração as críticas mesmo, né, cara? Impressionante. Mas eu torço muito porque, cara, a vitória dele, ainda mais ainda estando no Flamengo, que ele tem um contrato a cumprir em 2024, apesar de estar congelada aí a situação da renovação dele, o fato dele ainda jogar em 2024 no Flamengo, ele está totalmente associado o Gabigol, o sucesso do Gabigol em 24 aos títulos do Flamengo. Então, cara, eu eu vou achar muita graça. Acho que e vale a gente lembrar que ele fez em 2020 quando foi campeão brasileiro. Ele abriu uma live com o Diego Ribas no gramado, provocou o Vene Casagrande, provocou o Diogo Dantas, provocou aquele atacante, né? Como é que é o nome? Vocês vão me ajudar aí. O Galhardo. Ele provocou o Galhardo, né? Então é o Gabigol, cara. É o Gabigol. Então a gente não vai torcer para isso acontecer. Claro que a gente vai torcer para isso acontecer. Pode ser que ele chame o paparazzo de corneteiro. O nome tá anotado, né, Gabigol? Gente, muito bom, cara, muito bom. Deixa falar, deixa ele postar, tá magoado. O bichinho tá magoado. Passar para vocês que tem jogador do Flamengo aí que recusou férias, né, para treinar, para se recuperar. Trata-se do meu xará também, Gabriel Noga, né? O elenco está de férias há mais de uma semana e o jogador não parou. Ele está recuperado da grave lesão ocorrida em janeiro, né? E optou por seguir o tratamento e treinamento. Na verdade, o treinamento, né, para se recuperar fisicamente. O tratamento acabou. De olho no próximo ano. Ele continua em atividade no Ninho do Urubu e na Gávea para recuperar o tempo perdido. Ele falou ao GE o seguinte: me sinto muito bem, recuperado e pronto. Quis aproveitar esse mês agora para seguir me aprimorando. Quero iniciar 2024 com muita disposição e pronto para desafios. Encaro como o ano do retorno e recomeço para mim. E se Deus quiser, vai ser uma grande temporada. Ele é muito bom jogador, tá? O Gabriel Noga. E eu acredito que com essa possível saída aí também do Davi Luiz, tem clubes interessados no Pablo, apesar dele querer ficar no Flamengo, mas o Rodrigo Caio saiu, né? Com essas saídas, a permanência aí do Noga, o Cleiton, tudo isso vai ser muito importante. São garotos aí que têm qualidade e que o Flamengo, o Tite pode utilizar, cara. Então, o Flamengo tem ainda o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, o próprio Pablo, o Davi Luiz deve sair, que a gente estava falando aqui, mas o Flamengo vai ter essas opções aí para substituir essas saídas, né? Repor essas saídas. Passar para vocês aqui que o Flamengo espera aí um goleiro Rossi, Agostinho Rossi, voando em 2024, depois desse ano. Aí acaba que ele chega bem, depois fica um pouco, a situação fica um pouco instável, né? E a expectativa é que ele possa entrar em 2024 já num outro ritmo e aí ele possa tá brilhando aí pelo Flamengo, né, ajudando o Flamengo a conquistar títulos importantes em 2024, né? O Matheus Cunha teve boa parte do ano aí, teve um rendimento bom em boa parte do ano, depois deu uma caída. O Santos em 2022 estava muito bem, em 2023 também deu uma caída, mas apesar da oscilação do Rossi, o clube vê potencial. A avaliação é que tanto ele quanto o Matheus Cunha tenham mais oportunidades e há uma expectativa pela negociação então do goleiro Santos, tá?
Esse aí deve deixar o clube, é procurado pelo Botafogo, pelo Grêmio, são duas possibilidades. O Flamengo deposita esperança também em uma joia da base, que é o Diogo Alves, né, cria do clube. Ele vai ficar à disposição do profissional e pode evitar que a diretoria precise ir ao mercado para repor uma possível saída de Santos. Tá? Então, há essa expectativa. O Rossi deve continuar como titular, o Matheus Cunha como reserva e o Diogo Alves, né, quase um Diego Alves, o Diogo Alves aí chegando para ter também a sua oportunidade. Ele é um dos sobreviventes, tá, do incêndio no Ninho do Urubu e foi fundamental na vitória do Flamengo no Brasileirão Sub-20. Né? O Flamengo foi campeão contra o Palmeiras. Né? Ele adotou esse nome por conta justamente do Diego Alves. Né? Na época do incêndio, ele se identificava como Francisco Diogo. Tá? Olha só, o Rossi tem 16 jogos, 8 vitórias, 13 gols contra e 8 jogos sem sofrer gols. Pô, muito bons números também, né? 8 jogos sem sofrer gols o Rossi. O Matheus Cunha, 36 jogos, 21 vitórias. Tem mais jogos do que o Rossi, né? 35 gols contra, 15 jogos sem sofrer gols, tá? Então tem números interessantes o Matheus Cunha. É o que eu falei, ele teve uma fase muito boa. O Santos tem menos jogos também que o Matheus Cunha, são 24 jogos, 12 vitórias, 30 gols contra, 8 jogos também o máximo dele, 8 jogos sem sofrer gols, tá? Então igualou aí o Rossi, mas o Rossi vem crescendo, né? O Rossi só tem 16 contra 36 do Matheus Cunha e 24 do Santos, tá? Também passar para vocês com relação ao Alexandro, né, que é o jogador que interessa ao Flamengo. O Flamengo vai ter concorrência brasileira aí para contratar o lateral, né? A temporada de contratações inicia, né? A gente já tem aí a janela perto de abrir, daqui a pouco a janela está abrindo e a gente vai começar a descobrir quem que o Flamengo vai contratar. Lembrando que o Flamengo deve em breve anunciar a contratação do Nicolás de la Cruz, a gente já vai falar sobre isso, né? Então o Flamengo vai ter a concorrência do Internacional para contratar o lateral esquerdo Alexandro, que hoje é da Juventus da Itália. Lembrando que a lateral esquerda é a principal necessidade do Flamengo com a saída do Felipe Luiz. Então o Alexandre tem contrato até o fim da temporada europeia, meio do ano, né, que termina aí em junho de 2024, e o lateral poderá assinar pré-contrato com outra equipe já em janeiro e deixar o clube italiano sem custos. Com isso, Internacional entrou na disputa com o Flamengo pelo experiente jogador. A informação aí é do jornalista italiano Mirko Di Natale, da Rádio Bianconera, tá? Então, ainda de acordo com a fonte, Alexandro não tem reuniões marcadas para discutir a renovação de vínculo com a Juventus. Dessa forma, o lateral esquerdo deixará a equipe italiana sem custos em julho do próximo ano. O Flamengo tenta uma negociação, por exemplo, vocês vão perder o jogador, né? Vocês vão perder, negocia com a gente agora, vende agora pra gente por um valor baixo, mas vocês garantem alguma coisa, 1 milhão de euros, o Flamengo paga 1 milhão de euros, eles não ficam no prejuízo de perder o jogador sem um tostão, né, sem ganhar um tostão. E essa possibilidade existe, então, do Alexandro vir na próxima janela, já não esperar até o meio do ano, tá? O Flamengo prioriza, né, a contratação do Alexandro para reforçar a lateral esquerda, né? Lembrando que o Flamengo tem, além do Ayrton Lucas, tem o Marcos Paulo na base também, que joga na posição. Tá? O Alexandro está com 32 anos e pode retornar ao Brasil após 13 anos, tá? Quando ele deixou o Santos para jogar no Porto de Portugal. Tá? Além disso, o jogador poderia trabalhar novamente com o técnico Tite, dessa vez no Flamengo. Ele tem sido pouco aproveitado na Juventus sob o comando do técnico Massimiliano Allegri e na atual temporada o brasileiro atuou em apenas 5 jogos, tá? Todos pelo campeonato italiano, sem espaço na equipe. O jogador deve encerrar a passagem pelo futebol italiano. Ele vai buscar aí também a sua liberação, né? É comum que isso aconteça, ainda mais jogador do tamanho do Alexandro, né? E a gente teve o Internacional aí envolvido em outra situação aí do Flamengo, né? Ele consultou o Thiago Maia, segundo o Globo Esporte, né?
O volante tem contrato até dezembro de 2026 e também interessa ao Corinthians, tá? Tem recebido aí várias sondagens, está com 26 anos, é um dos atletas que pode deixar o Flamengo. Com a nova diretoria, o Corinthians tem interesse em contratá-lo, mas ainda não formalizou ao comando de futebol do Flamengo uma proposta, tá? Quem fez consultas a respeito da situação do Thiago Maia foi o Internacional, em busca de um volante diante da iminente saída de Johnny. O Colorado fez contato com o Flamengo, o Inter já fez o contato com o Flamengo para saber que planos os cariocas têm para o atleta. Tá? Outro nome forte do Inter para a posição era o uruguaio Nahitango Nandes, né, ex-Boca Juniors e atualmente no Cagliari. Tá? Mas o Thiago Maia, então, figurou aí como uma possibilidade no Internacional. Ele deixou seu futuro nas mãos do Flamengo, tá? O Thiago Maia não está ansioso, deixou o futuro nas mãos do Flamengo e dos empresários, gosta muito do Rio, é rubro-negro desde pequeno e está totalmente adaptado ao clube. Com o contrato, como eu falei, até 2026, dezembro de 2026, não tem nenhuma pressa em definir os próximos passos no futebol. Está de férias, está tranquilo, né? Resta saber se o Thiago Maia segue ou não no Flamengo e tem aí clubes brasileiros interessados na contratação do jogador. E você sabia, cara, até o Vene trouxe essa informação, mas eu acho legal pra caramba, porque eu já tinha noção disso aí, mas muita gente não sabe. Você sabia que quem paga a multa ao River é o próprio jogador? Então, é o De La Cruz que vai pagar a multa, a própria multa, para jogar no Flamengo. Né? Que atitude, né? O jogador, quando ele quer sair, quando ele tem que rescindir o contrato, é ele, o seu staff, o seu empresário, ele que vai lá e paga a multa. E aí o Flamengo paga o De La Cruz. Né? O jogador paga a multa, fica livre, e o Flamengo repassa, né, os 70 e poucos milhões aí ao De La Cruz. Então é isso que vai acontecer. Esse é o procedimento. Né? O jogador vai lá, procura o River Plate, paga, né? O dinheiro ainda não caiu, né? O dinheiro não, o Flamengo, apesar da autorização, ainda não. O Flamengo já autorizou o staff do De La Cruz a fazer essa movimentação. O River ainda não recebeu, eles negam, inclusive, né? Mas na sequência tudo deve acontecer. Inclusive o De La Cruz já fechou aí casa alugada no Rio de Janeiro. A gente trouxe ontem junto com o Renan Moura essa informação, que o Nicolás De La Cruz já acertou tudo da sua vinda para o Brasil. E a torcida do Flamengo está muito feliz com essas movimentações do De La Cruz, esse desejo dele de vir para o Flamengo, né? E aí acaba que essa questão toda da vontade do jogador vir para o Flamengo faz com que o torcedor fique ainda mais esperançoso, né, com o desempenho do De La Cruz no Flamengo, né? O cara já chega com moral, com a torcida apoiando, feliz da vida, e vai ser a maior contratação do Flamengo para 2024.